A viagem que fez a Goiânia. Irmã Maria Auxiliadora agradece a Deus, né, e a oração da igreja pela viagem e recuperação de saúde do Teodoro. Irmã Naara, né, agradecendo pela vida e a saúde da pequena Lavínia. E eu também agradeço porque a irmã Vanil teve que viajar ali. Amanhã já está de volta e Deus vai trazer também em segurança. Amém? Feche seus olhos e oremos. Soberano Deus, Pai amado, santo, precioso, Criador dos céus e da terra, nosso Deus e Pai, estamos aqui essa noite, Pai, confiados na Tua promessa que diz que onde 2 ou 3 estivessem reunidos em Teu santo nome, o Senhor estaria ali com eles. E o Senhor, antes de sair desta terra, Pai, o Senhor prometeu estar conosco e até mesmo em vós até a consumação dos séculos e não nos deixaria órfãos, Senhor. E nós confiamos que o Senhor é o Deus da verdade. O Senhor não pode mentir, se enganar, Pai. O Senhor não pode falhar. E o Senhor está aqui entre nós agora, Pai, na pessoa e na presença do Espírito Santo. Por isso nós pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha curar o Teu povo, Pai. Libertar o Teu povo, Pai. Dar a vitória nas causas da justiça, Pai. A vitória nos negócios, Senhor. Libertar de todo o laço do passarinheiro, de toda a peste perniciosa, Pai. Livrar nós da mão do assassino, dos mentirosos, dos enganadores, das prostitutas, Pai, dos ladrões, dos salteadores, Pai, dos invejosos, dos mexeriqueiros, Pai. Livra nós de toda essa classe de mal, Senhor. Abençoe estas mulheres que aqui estão, Pai, que têm servido ao Teu santo nome, Pai. Quem tem servido neste ministério a Tua palavra, Senhor. Faça delas mulheres abençoadas, Pai. Abençoa os seus lares, liberta seus filhos, cura seus parentes, Pai. Faça delas como Ana, Pai, mulheres de oração que receberam o filho da promessa, Pai. Liberta essas mulheres, Pai, de toda classe de inveja, de todas as mulheres perseguidoras, Pai. Até mesmo de várias pessoas da família, Pai, que perseguem essas mulheres, que são críticos com elas, Pai. Essas mulheres humildes aqui, do tabernáculo Monte Sião, Pai. Dê a vitória para elas, Pai. E também estes homens que estão aqui, Pai, que são ouvintes da Tua palavra, que creem no Teu santo nome, Pai, que confiam no Senhor, Pai. Ajuda esses homens, Pai, curando suas famílias, Pai, posicionando suas famílias, Pai, garantindo a segurança do seu lar, acampando anjos de redor ali, Pai, para que suas esposas e filhos, Pai, possam ter a segurança num varão do Senhor, Pai. Abençoe esses homens, Pai. Dá para eles o Espírito Santo da promessa, para que possam guiar seus lares, Pai. Proteger suas esposas, proteger seus filhos e guiá-los na palavra de Deus, Senhor. Abençoa os trabalhos, Pai, dos irmãos, das irmãs. Prospera seus salários, Pai. Não deixa faltar nada não, Senhor. Cura, Pai, as doenças, Pai. Tira os demônios, Senhor. E liberta nós de todo o mal, Pai. Liberta nós das nossas crenças que tem nos prendido, Pai. Que tem nos amarrado e que não tem permitido voar mais alto na Tua palavra, Senhor. Tira de nós o nosso conhecimento humano e derrama do Teu conhecimento, Senhor. Ajuda esse pequeno ministério aqui, Pai. Ajuda o pastor, ajuda os obreiros, ajuda os irmãos, as irmãs, Pai. Até mesmo as crianças, Senhor. Abençoa nós, Pai, nós te pedimos, Pai, porque nós precisamos, Pai, de algo maior, Senhor, para sairmos dessa terra, para vencer essa gravidade que nos tem prendido aqui embaixo, Pai. E é somente pelo Teu Espírito, quando a pedra angular descer, que nós poderemos ter a transformação de nossos corpos, para alcançar o Senhor nos ares, Pai. Precisamos desse poder, Pai. Não me importa como, eu não quero entender isso, eu só quero receber, Pai, através da Tua palavra. Pai amado, e abençoa nós também agora, que estamos aqui para ouvir da Tua palavra, Pai, através do Teu servo. Derrama em nós um espírito manso, um espírito do Cordeiro, para ouvirmos de bom grado o que o Senhor tem para dizer, e ser como a boa terra que embebe a chuva e produz bom fruto, Pai, para que naquele grande dia nós não sejamos esquecidos, porque nós aqui invocamos o nome do Senhor. Pai amado, abençoa a Tua igreja, Pai, porque a igreja é Tua, Senhor. Nós somos Teus filhos, Pai, e nós precisamos do Senhor. Abençoa nosso culto agora e fala aos nossos corações, Pai. Abra as Escrituras para nós através do Teu servo e nos dá a vitória. E conceda a nós, Pai, sair daqui dizendo uns aos outros: ardia os nossos corações quando nos era aberta as Escrituras. Nós te pedimos estas coisas e agradecemos no nome santo e precioso do Verbo da vida, o Senhor e Salvador
Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Sublime graça mesmo, Luan. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido, Ele me achou. Aleluia. Nosso Deus e Pai Celestial. Pai, obrigado nesta noite pelos teus filhos e filhas que vieram para te adorar na beleza da tua santidade. Pai, não é mérito nosso nem capricho, Pai, mas é a sede que temos na alma de um dia estar contigo no arrebatamento. Sairmos desta dimensão do tempo e entrar na dimensão da eternidade. E esquecer essas coisas passadas que só trouxeram provas e tribulações. Aceita nossa gratidão nesta noite, Pai, por esses filhos e filhas que aqui chegaram. E agora fala conosco pela tua palavra. Tome o indigno pregador e fale ao teu povo. E fale ao coração daqueles que nos ouvirem nesta noite. Sê com cada um, Pai, e vindica a tua palavra para nós nesta noite, manifestando a coluna de fogo e o teu anjo guardião de cada irmão, de cada irmã nesta noite, Pai. Aceita a nossa gratidão por tudo. Entregamos em tuas santas mãos, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém, amém, amém. Cumprimento a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos alegres, amados? Sem perca de tempo, vamos já abrir as Escrituras Sagradas. Glória a Deus. Evangelho de São Mateus, capítulo 4. Estamos alegres, amados? Glória a Deus. Todos acharam? Vamos ler em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que os seus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém. Até aqui, amados, podeis assentar, que o Senhor acrescenta a bênção, a leitura da palavra.
Glória a Deus por esta noite, amém? Tirar esses quilos de chave daqui do bolso, né, irmão? Amados, hoje eu quero terminar a nossa fala aqui um pouco, né? Sobre os anjos, né? Nós já falamos aqui sobre os anjos, né? E você sabe como é que é, irmãos? Eu já preguei esse quadro aqui, né? Os três mundos, né? Tem a mensagem aí. E nesse quesito, né? Como diz o povo, né? Dos anjos, né? Eu coloquei o quadro ali para mostrar para vocês aqui, né? Porque uma figura fala mais que 1000 palavras, né, irmão? E esse quadro aqui, ele está ventando por causa do vento, viu? O vento está meio forte aqui. O mundo de cima, que é o mundo de Deus, né, irmão? Você sabe que aqui está limitado, né? Mas, na verdade, isso aqui é eternidade, tá? Isso aqui não tem limite, não, tá? O mundo nosso, que é o mundo dos mortais, onde tudo morre, que é aqui, né? Aqui nada morre aqui, tá? Na vida eterna de Deus não tem morte. Mundo dos mortais, tá? E aqui embaixo eu coloquei o mundo de baixo, que é a quinta dimensão. Por que eu coloquei? Porque nós vamos falar dos anjos, né, irmão? Que você pode ver que desce aqui, ó, tá vendo os riscos aqui, ó? Os anjos descem e sobem aqui, como lemos ali no 4 de São Mateus, né? Que depois que Jesus foi tentado, né, irmão? Os anjos vieram para servi-lo, tá? Então, apenas para nós fazer uma pequena ilustração, eu deixei aí. Por que eu fiz esse quadro? Baseado na fala de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, ele disse: eu sou de cima. E falou para aquele povo: e vocês são de baixo. Amém? Quer dizer, do inferno, que é a quinta dimensão. Ainda que o inferno em si não foi feito ainda. O inferno vai ser criado para o diabo e seus anjos. Mas já tem uma conotação, que é a quinta dimensão, região dos perdidos. Região dos perdidos é onde morre o pecador, o ímpio, o incrédulo morre, e ele fica nessa região que é cadeia. Tá? Que é cadeia. O corpo dele vai para o túmulo e o espírito e a alma, num corpo teofânico, fica preso na cadeia, esperando o julgamento. Ninguém vai para o inferno agora, irmão. Porque Deus não julgou ninguém ainda. Tá? E quem não estiver no mundo de baixo, vai estar no mundo de cima. Porque aqui, irmão, vai, né, passar. A terra vai passar, Deus vai fazer tudo novo. Amém? Então, nesta noite, eu quero apenas continuar citando os parágrafos do profeta, né? E comentar aqui um pouquinho, irmãos. Veja que nós lemos o Mateus 4, onde mostra, né, que os anjos, então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Você vê que sempre os anjos serviram a Deus, né, irmãos? Existe a classificação de anjos para ajudar nós aqui na terra, e vamos até mais além um pouquinho, que Deus envia até arcanjo para ajudar nós. Amém? Mas querubim, serafim, magistrado, hostes angélicas, estão lá para ministrar a glória de Deus. Aqueles serafins e querubins não descem aqui, não. Aqui é só os anjos e arcanjos, né? E eles estão com um grande ministério, irmão, de cuidar da elite de Deus, da noiva de Cristo, dos filhos de Deus, de fazer o que a irmã pede, de fazer o que o irmão pede. Até quando nós oramos e repreendemos o vento, a tempestade, alguma coisa, é o anjo do Senhor que vai ali e atende o seu pedido. Amém? Porque Deus colocou esse anjo para lhe dar o suporte aqui na terra, irmãos. Porque nós estamos rodeados de milhões de demônios, que são anjos caídos, que está na quinta dimensão. Não é pouca coisa, tá? Mas por que nós não somos atingidos pelos demônios? Porque a palavra do Senhor em 34 de Salmo diz: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem
e guarda a palavra do Senhor. Amém? Então nós descansamos nessa proteção, amém? Que somos guardados e amparados pelos anjos. Então, já tem 2 mensagens lá, e hoje eu citei aqui esse Mateus 4. Então, os anjos assessoraram a Cristo na montanha da tentação, os anjos assessoraram a Deus lá no Velho Testamento. Você pode ver que quando Elohim foi lá nos carvalhais de Manre falar com Abraão, né? Era Deus. Né? Elohim estava numa teofania de carne humana. Ele criou um corpo humano para comer carne, tomar uma caneca de leite, broa de milho, né, irmãos? Com manteiga, né? Diz a Bíblia, e ali com os olhos fitos em Sodoma. Só que Elohim não estava só. Ele estava com 2 anjos, diz a Bíblia. E o irmão Brana fala que era Gabriel e Miguel, né? E Gabriel e Miguel não é só anjo, né, irmão? Eles são arcanjos, né? Na verdade, eles são arcanjos, né? Então, Deus sempre teve assessorado pelos anjos. E nós, sendo a noiva, também somos assessorados pelos anjos de Deus. Tá? Então, Deus tem anjos para ajudar o irmão, ajudar a irmã, para dar o suporte, tá certo? É o que nós vamos citar aqui um pouquinho. Os anjos também serviram os apóstolos, tá? Se nós seguir, você vai ver que os anjos também assessoraram os apóstolos. Tirou Pedro da cadeia, falou com Paulo, preparou Paulo, né? Naquele naufrágio, né? E por aí vai. Então, irmãos, eu citei aqui algumas coisas para mim falar nesta noite, tá? Porque é de suma importância. O profeta diz assim: os anjos não podem chegar na hora. Veja, irmão. Por quê? Veja, ora, eu disse, você não sabe que às vezes quando você ora, os anjos de Deus não podem chegar a você nessa hora, dependendo da situação? Daniel orou certa vez 21 dias antes que o anjo pudesse chegar a ele. E é isto certo, mas quando Deus tem falado algo, isso tem que suceder, amém? Então tem coisa que o anjo não pode estar ali. Aí o Espírito Santo entra em cena, amém? Então eu creio que vocês lembram que Daniel orou 21 dias, quando os 70 anos de cativeiro na corte babilônica estava finalizando, né? Ele já estava praticamente com 68 anos dentro de Babilônia. Faltava 2 anos para terminar os 70 anos de cativeiro. E de acordo 9 de Daniel, ele começou a orar. E ele orou 21 dias para Deus dar para ele a solução do que seria o futuro de Israel e do reinos gentios ali. E de acordo com as Escrituras, Deus enviou Gabriel para falar com Daniel, para levar as novas para Daniel. Mas o rei da Grécia, Pérsia, né? O rei da Pérsia impediu, mas na verdade o rei da Pérsia ali está tipificado em Satanás. É uma alusão a Satanás. Como que ele impediu? Com demônios, né, irmãos? Vamos dizer assim, que fechou a Babilônia de demônios, né? E o arcanjo Gabriel, ele é um ministro de Deus. Ele não é um de lutar, de ir para... Está entendendo, irmão? Ele é um ministro, um embaixador de Deus, né? E aí, o que Deus faz? Envia Miguel. Aí Miguel chega lá, meu irmão, e limpa o arraial para Gabriel levar a palavra a Daniel. Amém? Por isso que o profeta usou essa linguagem, muitas vezes, né, o anjo são impedidos. Por isso que você tem que orar. Você vê que ele orou. E o Gabriel chegou e deu para ele um negócio para ele comer, né? Você vê, já alimentou ele, que o Danielzinho estava a ponto de desmaiar já, irmão. Não aguentava 21 dias sem comer, né? Mas você vê que foi uma coisa tremenda, né? Ali o 9 de Daniel. Então, seguindo, irmãos, eu marquei uma coisa aqui muito bonita, que fala assim: Deus
não ordenou os anjos para pregar o evangelho. Tá? Mensagem Cortina do Tempo, de 2 de março de 55. Deus não ordenou os anjos para pregar o evangelho. Ele ordenou os homens para pregar o evangelho. Ele nunca disse aos anjos, eu estarei contigo e em ti. Ele disse para o homem, eu estarei contigo e em ti. Ele nunca disse aos anjos, as coisas que eu faço, vós as fareis também. Ele disse para o homem, o evangelho vem por pregar a palavra. Deus se manifesta a si mesmo através de seres humanos. Amém? Os únicos olhos que Deus tem na terra, hoje à noite, são os meus e os teus. As únicas mãos que Ele tem são as nossas mãos. Deus que trabalha em seu povo, Deus está no universo, Deus está em sua palavra, Deus está em seu Filho e Deus está em seu povo. Amém? Glória a Deus. Mensagem além da cortina do tempo. Então, irmão, é uma coisa, né? Por isso que você tem que pôr a mão para orar. Deus não vai descer aqui, pegar uma cesta básica e levar para o irmão que está necessitado. É nós que tem que levar. Né? Deus não vai aqui visitar, Ele visita, que Ele é Espírito, mas Ele precisa de alguém para ir lá ajudar, sentar, ter um companheirismo com aquele irmão doente, com aquela pessoa. Né? Então, Deus precisa de nós e Ele está em nós. Tira isso da sua mente, irmão, que Deus não te ama, que Deus está longe de você. Tira isso da sua mente. Deus te ama. Você foi comprado no Calvário. Você é propriedade de Deus. E Deus quer te usar. E Deus quer entrar na sua vida e manifestar os poderes dele na sua vida, na vida do irmão, na vida da irmã. Amém? Então somente se rende a Ele. Se entrega a Ele de corpo e alma. Porque Ele tem as nossas mãos, Ele tem os nossos olhos, irmão, para ver. Tá? Deus enxerga tudo, por isso temos que estar com os olhos limpos pela palavra. Amém? Então vamos seguir mais um pouquinho aqui. Eu anotei aqui umas coisas muito sobressalentes para nós finalizar essa nossa fala. Vê, Jesus tem se movido desde o corpo físico para dentro do celestial, para dentro daquele corpo onde não tem sido visto pelos olhos. Claro, há um outro mundo. Há um outro mundo. Existem anjos aqui. Isso não está muito distante, muito afastado, em outro lugar. Isso está bem aqui, que é dimensão, né, irmãos? Os anjos de Deus estão acampados, não estão afastados. Eles estão acampados ao redor daqueles que o temem. Eles estão aqui. Amém? Então, irmãos, veja, né? Aqui está a nossa dimensão física, né? Matéria, luz, tempo. Mas Deus está em outra dimensão, aqui também. Nossos olhos carnais não podem ver, mas você pode sentir a presença do Senhor nesta noite. Você pode sentir Ele passando por aí, amém? Você pode sentir Ele no seu coração, tá? Porque Ele não pode mentir, irmão. Ele está aqui. É Ele que te guarda, é Ele que te cura, Ele que te liberta, Ele que faz você orar, Ele que faz você lembrar que você crê num Deus verdadeiro. Tudo depende dEle, não depende de nós muitas vezes. Nós somos cheios de problema, mas Ele vem, passa por cima do nosso problema e nos dá solução na hora, nos ajuda, tira da nós da frustração, da angústia, da enfermidade, do problema, amém? E o anjo do Senhor está ali anotando tudo. O anjo do Senhor está ali. Então nós somos bem-aventurados. Além de nós ter o Espírito Santo, e nós temos um anjo para nos assessorar. Então, irmão, que graça, né? Glória a Deus. Estão gostando, amados? Glória a Deus. O profeta fala, esse é o verdadeiro alimento. Tá? Hebreus capítulo 5, 6. Você nunca será um anjo. Deus criou anjos, mas Deus criou o homem. E o que Deus faz está do lado exterior de Deus, o qual é tão eterno quanto Deus o é. E o homem é justamente tão eterno quanto seu Criador, porque ele foi criado desde a eternidade.
eternidade. Então, irmão, você não morre. Amém? A irmã não morre. Pastor, mas e quando o corpo do pó? Isso não é morte. Morte é separação de Deus. Mesmo que você sair desse corpo, você nunca se separará de Deus. Amém? Então o profeta está dizendo aqui, Deus é eterno. E Deus, irmãos, os anjos, Jesus Cristo não morreu pelos anjos. Ele morreu pela raça humana. Por isso que no céu não achou um digno. Né? Um digno no sentido do homem, da mulher. Mas não dos anjos. Tá? O Gabriel, Miguel, os anjos, arcanjos, querubins, serafim, todos eles, se nós for poupar, eram dignos. Eles estavam nas hostes celestiais. Mas tinha que ser um parente do homem para abrir aqueles 7 selos, né? Tomar aquele livro que estava ali na destra. Então, o profeta está dizendo que você, irmão, é eterno, como Deus é eterno. Ah, pastor, mas eu tenho 50 anos, 70 anos. Não, você tem milhões de anos. O seu espíritozinho que está dentro de você estava com ele na eternidade. Amém? Simplesmente Deus passou as eras da igreja, passou o Velho Testamento, passou o Novo Testamento, passou as primeiras eras da igreja. Quando chegou agora no fim da última era, nós fomos manifestados em carne. Paulo fala, a manifestação dos filhos de Deus. O meu pequeno espírito estava com ele, foi manifesto nesta hora, nesta era agora. O seu espírito, nosso espírito. Por quê? Porque nós estivemos com Deus antes da fundação do mundo. O véu de carne não deixa você lembrar. Amém? Então, nesta noite, irmão, se você quer saber, você é eterno, como Deus o é. Agora, o que eu faço para entrar na eternidade? Beba da água da vida. Amém? O elixir da vida eterna é uma pessoa. Chama-se Jesus Cristo. Se você crer nele, ele lhe dá o elixir da vida eterna. Ele lhe dá da vida dele para você. E você passa a ser eterno como ele o é. Amém? Glória a Deus. Hebreus capítulo 6 e 7. Cristo não era nada menos do que Deus. E Deus não era nada menos do que Cristo. Ambos se fizeram a divindade corporalmente. E fizeram um pouquinho mais baixo do que os anjos, para que assim ele pudesse sofrer. Anjos não podem sofrer. Vê, irmão? Jesus foi o tabernáculo no qual Deus habitou. Amém? Então, que coisa maravilhosa, né, irmão? O corpo de carne de Jesus foi feito no padrão do homem. Não foi feito no padrão de um anjo. Porque senão ele não morria nunca, irmão. Ninguém matava ele. Amém? O corpo, né, o padrão que Deus usou para fazer o tabernáculo de carne de Jesus Cristo, ele usou o padrão humano. Né? Um homem. Quer dizer, para sofrer a paixão da morte. Né? Então veja como que Deus é sábio. Deus desceu da eternidade. Veio, o profeta usa uma linguagem chamada condescendendo. Quer dizer, ele veio diminuindo, né, irmão? Até que se tornou um homem. Para poder fazer algo por mim e por você. Porque ele, como Espírito Santo, não podia fazer muita coisa, irmão. Você está entendendo? Como que ele ia nos comprar? Ele precisa sangrar, ele precisa morrer, ele precisa pagar o preço, ele precisa sofrer no nosso lugar. E ele veio e falou, eu pago o preço. Eu pago. Foi lá no Calvário e derramou sangue carmesim para nos comprar. Há 2000 anos atrás, que no relógio de Deus é 2 dias apenas. Faz 2 dias que Jesus Cristo morreu por nós. Amém? E agora ele vem para nos levar para a eternidade, irmão. E os que não creram nele ficarão na região dos perdidos, né, que é aqui embaixo, serão julgados e condenados e aniquilados.
A gente não sabe por quantos aions e aions e aions eles ficarão no inferno. No inferno não morre ainda, irmão. A teofania dos ímpios não morre no inferno. Não termina no inferno. No inferno é só sofrimento. A teofania dos ímpios vai terminar no lago de fogo, que é a segunda morte. Então, graças a Deus, nós escapamos da segunda morte. Amém? A irmã escapou da segunda morte, porque cremos em Jesus Cristo. Amém? E ele diz, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Amém? Esses serão sacerdotes e rei. E reinarão sobre a terra. Então, irmãos, não é manifesto o que havemos de ser ainda, né, irmão? A irmã trabalha, às vezes, faz diário, o irmão é pedreiro, outro é mecânico, outro é barbeiro, né? Outro é carteiro, né? Mas não é manifesto o que havemos de ser. Mas vai chegar o momento de manifestar, né, o que devemos ser. Aí você vai falar, eu não sabia que eu era essa criatura, né, irmão? Quando você vê a sua teofania, tá certo? Vamos seguir mais um pouquinho. Eu anotei um negócio aqui, irmãos, mas vamos falar assim mesmo. Glória a Deus. É muito forte isso aqui. Mas eu vou citar. 1 Pedro 4 ou 2,4, ele diz, se vocês notarem, pois se Deus não perdoou aos anjos, como é que se soletra anjo com um A pequeno? Vê? Agora, aqui em cima, 1 Pedro 3, 19 e 20, os espíritos que estavam em prisão, os quais não se arrependeram nos dias da longanimidade de Noé, os mesmos anjos eram homens, mensageiros, pregadores. Não perdoou aos anjos, eles estavam aqui, irmão. Quando Cristo morreu aqui, ele desceu aqui nas partes mais baixas da terra, nessa dimensão ali, tá? Vocês notaram que a palavra anjo vem da palavra mensageiro. Quantos sabem que um anjo é um mensageiro? Amém, sabemos, né? Absolutamente, anjo é um mensageiro, e ele não perdoou aos anjos. Agora, as almas que estavam em prisão, que não se arrependeram nos dias de Noé, não eram seres angelicais que tinham sido trazidos para baixo na forma de anjos, mas eram os espíritos daqueles seres angelicais que caíram antes da fundação do mundo, lá atrás, quando a guerra foi adiante no céu, e Satanás e o dragão lutaram, Miguel e o dragão lutaram, Lúcifer foi expulso do céu com todos seus filhos, todos os anjos que ele havia enganado. E aqueles anjos vieram para a terra e foram sujeitos, e então se tornaram humanos. E quando eles se tornaram, aí está, quando os filhos de Deus viram as filhas dos homens, que eram formosas, e tomaram para si esposas. Portanto, estes espíritos, esses anjos que pregavam, estavam em prisão. Anjos, se vocês notarem isto aqui, um pequeno A, o qual quer dizer homens, anjos, mensageiros aqui sobre a terra, eles pecaram, e a única maneira que eles podiam pecar seria ao descrerem, e eles tinham suas próprias religiões, e não creram na mensagem de Noé, eles não creram na mensagem de Enoque, e rejeitaram a mensagem deles, e foram condenados. 1 Coríntios 11, no verso 10, se vocês notar, poderio por causa dos anjos. 1 Coríntios, por causa do anjo, que é o homem, o mensageiro, olhe, um A pequeno novamente, aonde os anjos, no que diz respeito dos anjos celestiais, isto é, um A grande, A maiúsculo, aonde isso é um A pequeno, homens e anjos, amém? Quando tem um A pequeno, é anjo, ou um homem, o anjo da igreja. Quando tem o A maiúsculo, é o anjo do Senhor, é o próprio Senhor. Mas eu quero destrinchar aqui, irmãos, veja bem. Aqueles espíritos que seguiram Lúcifer na queda, eles entraram nas criancinhas que nasceram. Está entendendo? Eles entraram nos bebezinhos
E aqueles bebezinhos cresceram e se tornaram homens. Quem eram aqueles homens? Eram espíritos caídos. Por isso que nunca ia crer na mensagem de Noé, porque eles creram na mentira de Lúcifer. Por isso que Cristo diz, não perdoou os anjos que pecaram. Amém? Esses anjos, por isso, irmãos, que eu gosto de deixar bem detalhado, tá? Quando uma mulher está grávida, desculpe o que eu vou dizer para a igreja. Pode vir um de Deus e entrar naquele bebê e ser um filho de Deus. Como pode também vir um da quinta dimensão, um anjo caído, um espírito caído, e entrar naquele bebê e ser um filho problemático. Quer dizer, um filho perdido. Você fala, pode? Pode. Isaac e Rebeca teve Jacó e Esaú. Um de Deus, outro do Satanás. Você está entendendo? Por isso que tem que ter o casamento, o matrimônio, entrar pela via da palavra. Porque com o mundo, irmão, desculpe, que está cheio de pessoas que não vai crer nunca. Porque vieram ao mundo tudo errado. Fora do padrão de Deus. Deus não é obrigado a pegar um Espírito Santo e colocar naquele bebezinho. Você está entendendo, irmão? Porque faz as coisas sem a oração, faz as coisas sem colocar Deus no casamento, faz as coisas de qualquer maneira. É filhos do adultério, é filhos da fornicação, é filhos da bestialidade. Está entendendo? Por isso que o mundo está nesta condição. Pastor, Deus pode fazer alguma coisa? Pode. Ninguém tem o X na testa. Não é isso, irmão? Mas você procurando fazer tudo certo, ainda corre o risco de se perder. Então, irmãos, anjos caídos, tá? Que ele está falando aqui, vou deixar bem claro para a igreja, que eu não sou de ficar pregando isso muito tempo. Tá? Existe uma doutrina aí fora, vocês já ouviram falar, que os anjos vieram dos céus, viram as filhas de Adão, né? Melhor, invertendo. Viram, esses anjos vieram do céu, viram as filhas de Caim, que eram formosas e muito belas, a linhagem da semente da serpente, tomaram para si mulheres tanto quanto quiseram. Essa é uma doutrina que tem nas igrejas, nas religiões por aí. Esses anjos coabitaram com essas mulheres e deu gigante. Isto é uma mentira. Tem que ser bem esclarecido. Por que é uma mentira? Porque, irmão, um anjo ou um espírito que veio expulso do céu ou enviado de Deus, ele não pode ter relações sexuais com uma mulher. Ele é um ser celestial, mesmo caído. Se fosse assim, até hoje os demônios estariam engravidando as mulheres. Está entendendo, irmão? Então, veja bem, os espíritos expulsos do céu entraram nos bebezinhos quando nasce. Porque quando o neném vai nascer, irmão, é uma competição. Vai vir o Espírito de Deus para entrar naquele bebê, mas vai vir um espírito lá de baixo para querer entrar naquele bebê também. Por isso que nós oramos aqui, Senhor, blinda esse ventre, abençoa esta irmã, dê um bom espírito para o nenenzinho. É assim que o profeta ensinou. Você está entendendo, irmão? Por outro lado, aqueles espíritos de demônios que foram expulsos, entraram naquelas mulheres e naqueles homens, de outra forma já, pegando, vamos dizer assim, possuindo homens, possuindo mulheres, já pessoa adulta, está entendendo? Uma incorporação demoníaca.
e tiveram filhos. E tiveram filhos. Está entendendo? Por exemplo, a mulher é casada, tem seu filho com seu marido, e aquela mulher não vigia, deixa um demônio de adultério tomar ela. Está entendendo, irmão? E ela vai ter caso com outro homem. Ou aquele homem é tomado por um espírito de adultério, já falando do adulto, e vai lá ter relações sexuais com a outra mulher, ou seja lá com quem for. Quer dizer, o pecado. E aí, em vez de ter filhos para Deus, tem filhos de morte. Filhos para dar problema. Filhos do ódio. Filhos do divórcio. Filhos da violência. Filhos do suicídio. Irmão. Tem 10 tipos de filhos. Eu não vou entrar em detalhe, porque é gravado essas coisas. Se for destrinchar mesmo, eles vêm aqui e até prendem nós. Mas existe filhos de todo tipo, viu, irmão? E filhos de Deus, que somos nós. Por que filho do ódio? Porque a mulher está com ódio do marido, mas está tendo relação com ele. Porque ele a toma na base do braço, da força, da violência. E ela acaba concebendo o filho com muita raiva dele, querendo até matar ele. Eu te pergunto, como é que vai conceber aquela criança? Por isso que o coito, o sexo, tem que ser feito com amor. O coito, o sexo, é um culto. E tem que ser santo o matrimônio. Tem que ser leito santo para um Espírito de Deus vir nessa criança. Agora eu te pergunto, irmão, como é que é o sexo hoje aí? Sexo? É sexo normal? Sexo normal foi dos nossos antepassados. Não vou entrar em detalhes, mas você sabe muito bem do que quer dizer. Qual é o tipo de sexo que está agradando? Sexo pervertido. Podre, imundo. Deus não pode operar. Isso inibe o anjo do Senhor. Está entendendo, irmão? E o diabo ganha terreno. Vai a menina pular o carnaval, engravida. De quem é o filho? Ela nem sabe quem é o filho. Depois sobe para nossas costas. Netos e bisnetos e problema, e não sabe como. E sobra para Deus também trabalhar com eles. Irmãos. Então, você está me ouvindo hoje. Tá? Que Deus permita que você seja de cima. Amém? Amados, vamos seguir aqui mais um pouquinho. Isso aqui eu notei para minha pessoa, mas eu vou passar para a igreja. Como eu disse, né, que eu tinha uma nota aqui para vocês que querem uma entrevista com seu anjo. Né, irmão? Glória a Deus. O profeta, mensageiro na mensagem Jeová de Milagres, pregado em 26/11 de 59, ele diz: se você quiser que anjos apareçam para você, mantenha a sua mente em Deus e fora das coisas do mundo. Trate de seus deveres, dirija-se à sua igreja, lave os seus pratos, onde quer que você esteja, mantenha sua mente nele durante todo o dia e durante ao longo da noite. Então Deus fará alguma coisa. Você está se movendo para perto dele, você tem impedido o mundo de entrar, só você e ele estão juntos. Amém? Então, se eu quero que o meu anjo, se eu quero ter, vamos dizer, uma facilidade, né, de encontrar com o meu anjo que me protege, que é o meu anjo, ele está comigo sempre. O profeta deu a receita aqui. Você tem que ter a mente o dia inteiro focado na palavra. Vamos dizer, irmão, você tem que tirar um dia só para isso. Desliga o celular,
não vê televisão, né? Desliga do trabalho, se separa. E leva seu pensamento só nele, só na palavra, só em Cristo. Tá? Mantenha sua mente em Deus e fora das coisas do mundo. Não deixa nada te atingir. Trate seus deveres, faça suas coisas. Lave os pratos, se for em casa lá, onde quer que você esteja. Mantenha sua mente nele durante todo dia e noite. Amém? Se você conseguir 24 horas fazer isso, você vai pressentir a presença do anjo ali. E olha lá se Deus não abrir o seu olho para ver o anjo do Senhor ali, perto de você. Porque o Billy Paul viu o anjo do Senhor. Tá? O irmão Brana falou com o anjo, pediu para o anjo se o Billy Paul podia ver. Né? E o anjo só permitiu o Billy Paul ver ele por causa de uma palavra que o Billy Paul pronunciou quando o pai dele estava desobedecendo o anjo do Senhor. Naquela viagem para a África, que o irmão Brana, o anjo falou assim, você vai por aqui. E o irmão Brana foi por outro lado, onde pegou amebas africanas. Tá? Então, naquela discussão, o Billy Paul disse, pai, no meio dos pastores, que falam, não, nós vamos por aqui, irmão Brana. Nós estamos bancando a campanha, estamos bancando a viagem, né? Nós vamos por aqui, irmão Brana. Mas o anjo disse que vai para ir para cá. Aí o Billy Paul entra no meio e fala, pai, faça o que o anjo está mandando o senhor. Não vai com esses pastores não, pai. Só por causa dessa palavra, o anjo lá falou, deixa o Billy Paul me ver. Vê como é que é, irmão? Então você também tem que ter cuidado em pronunciar suas palavras na presença do anjo. Porque, irmãos, desculpe aqui, tá? Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. O mundo está liberado para falar palavras imundas, vocabulário podre. Televisão está lá, linguagem própria. Vai assistir um documentário, um filme, seja o que for. Primeira coisa que aparece, violência, sexo, droga, linguagem imprópria. Aí se você deixa seus filhos assistir, depois você não consegue tirar a porcaria da linguagem própria da boca deles. Porque eles estão comendo, estão alimentando aquela coisa. Tá? Então, irmão, como é que você vai falar uma porcaria de uma palavra imunda com o anjo aqui do lado? Eu tenho meu anjo, eu tenho que respeitar meu anjo. Eu não posso contar uma piada, vamos dizer, uma piada suja. Eu tenho meu anjo. E além do meu anjo, e a presença de Deus, que está por cima de tudo. Então você tem que monitorar, irmãos, porque aí fora, tirando a igreja, aí fora, quem fala menos besteira, quando usa 10 palavras, 9 é palavra porcaria, palavra suja. Língua suja. E fala linguagem suja, imprópria, e quer bênção. Não dá, irmão. Eu sou humano, mas eu vou falar para vocês aqui como Deus é minha testemunha. Trabalhei no Correios. Quando os meus colegas iam falar uma besteira aqui perto de mim, eles olhavam para mim e falavam, irmão, dá licença um pouquinho, tá? Nós vamos falar um negócio aqui, tá, irmão? Pediam licença para mim. Eles me respeitavam por causa da minha fé. Aí eu falei, não, vocês não vão falar besteira perto de mim aqui não, que eu tenho o meu anjo comigo. Meu anjo pode ferir vocês. Não, então, vamos lá para o fundo, vamos lá para o banheiro. Ia contar piada suja, ou olhar uma revista suja lá para lá, não perto de mim. Eles me respeitavam. Amém? O irmão aí, rapaz. Você está entendendo, irmão? Por quê? Porque eu dei testemunho para eles. Eu fazia palestra com eles. Eu falava de Deus para eles. Agora eu ia descer ao nível deles? Não. E você tem que ser assim, irmão. Pastor, não é legalismo? O profeta fala, se parte da palavra for legalismo, você tem que ser. Porque se você não... Você tem que ser duro, meu irmão.
com a palavra. Tá? Ainda mais agora, nessa era final. Se você deixar, o povo sobe na sua cabeça. Patrola você, pisa em cima de você. Você tem que ser duro. Você tem que chamar o certo de certo, o errado de errado. E doa onde doer, meu irmão. Não importa. Para que Deus se agrade de você. Amém? Irmão, eu estou descobrindo coisa aí, tá? Uma vez, caiu uma praga lá em Israel, lá em Moabe, quando Israel foi ter uma festa lá com os moabitas, não sei se vocês lembram do Balaão, que o Balaque convidou Israel, não, venha, vamos ter uma festa aqui em Baal Peor e tal. E Moisés falou, olha, o Israel é acostumado a ir na festa no Egito, o que tem eles ir nessa festa em Baal Peor? Mas acontece que o Balaão e o Balaque preparou as moabitas para fazer striptease diante dos filhos de Israel, meu irmão. É igual não é mandar permitir o seu filho, a sua filha em tal lugar, e você não sabe a arapuca que fizeram para ele lá. Aí o filho de Israel foi. Sabe o que aconteceu? As moabitas, toda maquiada. Né? Ah, nós somos parentes, porque os Moabe é filho da filha de Ló. Né? Com o próprio Ló. Você vê que, né? Somos parentes, não, irmão. Mesmo entre parentes, tem que ter cuidado. Aí o que aconteceu? As moabitas dançaram e fizeram o forró-bodó deles lá. E Israel caiu pela fornicação. Caiu pela prostituição. E naquele tempo Deus desceu, Deus ficou irado e matou 24 mil de Israel. Foi só caindo gente, por causa daquele pecado. Morreu tantos hoje, morreu tantos ainda agora, num dia só, irmão. No dia da festa. Aí um israelita abraçou uma moabita, toda bêbada de vinho, e foi lá na tenda de Moisés, querer mostrar bonito para Moisés. Aí, Deus não vai fazer nada, tá vendo? Já tinha morrido 24 mil. Aí chegou lá o israelita, né, com a moabita, querendo mostrar para Moisés. Certo? Se beijando, se agarrando, se abraçando. E um dos filhos de Arão passou a mão numa lança e veio correndo, e traspassou aquele casal com uma lança. Que a lança entrou na costa do israelita, atravessou ele e entrou na barriga da moabita e atravessou ela também, e os dois caíram traspassados por uma lança. Naquele momento, Deus se agradou daquilo, irmão. Veja, por isso que você não pode entender Deus. Com a morte, sim, aquilo lá virou a chave da parafusadeira, vamos dizer assim. Aquilo lá, Deus agradou, porque Ele fez um trabalho de zelo. Amém? E naquele momento, o pecado parou e a mortandade cessou. Você vê como é que é? Pois que Moisés estava representado em Deus. Então tem hora que você fala assim, tem coisas terríveis que às vezes acontecem, irmão. A gente não sabe, mas é assim. Está entendendo? Para virar a chave ali, teve que acontecer aquilo lá. Está entendendo? Então, vamos finalizar, vamos seguir mais um pouquinho. Então, se você quiser que anjos apareçam para você, mantenha a sua mente em Deus. Faça um jejum. Não é um jejum de comida, não. Um jejum de redes sociais. Porque, irmãos, cuidado com os demônios da tecnologia. Tá? Cuidado com os demônios da internet. O celularzinho, ele está ungido. Tá? Está ungido. O celularzinho estava lá no Éden. Você sabia que o celular estava no Éden? Estava. Deus falou para Adão, meu filho, está vendo aquela árvore? Estou. Não toca. Não coma do fruto.
porque no dia que comer, certamente morrerá. E falou a mesma coisa para Eva, não toca. E o celular é o quê? É tocar, irmão. É bater o dedo lá, é passar o dedo. Está entendendo? É você ficar passando, é você ficar tocando. Deus o livre, milhões de pessoas estão pecando só por tocar. Não precisa fazer nada. Pastor, claro. Você não precisa ir na boate para ver mulheres dançar no palco. Toca no celular. Clica lá. Fala lá para você ver. Mulheres nuas no palco. Aparece. O celular manda para você. Não tem censura. Homens bonitos no palco, dançando. Clica lá. O celular manda para você. Você não vai lá, mas o diabo manda para você. Porque o diabo criou um mundo chamado mundo virtual. Às vezes você não vai pecar no mundo físico, mas ele te leva no mundo virtual para você pecar. Você pode ficar dentro de 4 paredes e nunca sair lá fora. De lá de dentro, você vai ficar pecando o tempo todo, olhando coisa, vendo isso. Então, se você é muito bom, converta os dedos. Converta os dedos para tocar somente nas coisas de Deus. Irmão. Porque, querendo ou não, o anjo está nas suas costas aqui, ó, só olhando o que você vê. E o anjo depois vai falar o que para o Pai Celestial? Ó, aquele seu filho lá, pai, ele é um mundano. Ele não sai da rede social. Ele vai para o banheiro, fica 3 horas dentro do banheiro lá com a porta trancada. O que você está fazendo? Ah, estou aqui fazendo o número 2. 3 horas para fazer o número 2? O que é isso? Irmãos, essa é a verdade. Eu creio que isso acontece na vida de todo mundo. Não é isso? Então você tem que ser muito bom. E escapar. Está entendendo? E controlar esses seus dedos. Porque é de mamana caducando, tá? Os pais não controlam os filhos. Os menininhos de 5 anos aí estão viciados no celular. E o celular é aberto para tudo, irmão. Quando você menos pega um menininho de 4, 5 anos ali, vendo coisas pornográficas, porque o pai não está corrigindo. Você sabe que aquilo aparece tudo lá. Eles vão, o Google, né, vai mandando, vai passando o dedo ali, entendeu? Vai clicando ali e vai aparecendo as coisas. Então, é uma ferramenta boa, mas é da árvore da ciência do bem e do mal. Você tem que monitorar. Antes era a televisão, né? A televisão ficou ultrapassada, né, irmão? Agora é o celular. Está na mão de todo mundo. Veja, Gabriel anunciará a segunda vinda, não vou entrar nesse detalhe. Vou finalizar aqui, porque a hora está voando. Glória a Deus. Esse é o sinal do tempo do fim. Amém? Tudo isso é o sinal do tempo do fim, amados. Glória a Deus. Quando os santos anjos têm que cobrir suas faces para ficarem na presença de Deus, com reverência e com respeito, mas hoje encontramos pessoas que se denominam cristãs, nem sequer têm um respeito por Deus, ou por sua palavra, ou por seu povo, ou por seu ministério, ou por nada. Para onde vão subir na ressurreição? A Bíblia diz, se o justo dificilmente se salva, aonde o pecador e o ímpio aparecerão? Amém? Então aqui ele está falando, irmãos, de respeito, de reverência. Porque, irmãos, vocês acham lá no céu, né, os serafins, eles têm 6 asas, com 2 tampam o rosto, com 2 tampam os pés, com 2 voam. Tá? Eles tampam o rosto porque na presença de Deus eles não podem ficar de olho olhando para Deus. É igual nós quando vamos orar, tem que fechar os olhos. Não podemos orar de olho aberto, irmão. Tem que, para entrar na comunhão, você tem que fechar os olhos e levar seu pensamento ao trono de Deus. Os serafins, as asas deles vêm automaticamente e tampam os olhos deles, mostrando a reverência na presença de Deus. Com 2 asas, tampa os pés, porque os pés deles, irmãos, diz a Bíblia, que os pés deles é pés, né, de novilha, pés de bezerra. E todos os pés dos querubins e serafins são pés direitos.
Você já viu um pé de bezerro, irmão? É com uma unha. É uma pata. Está entendendo? Esses são os pés dos serafins. Então, quando eles estão na presença de Deus, duas asas tampam os pés deles. Não aparece nudez. Não aparece nem os pés deles na presença de Deus. Por isso que as irmãs têm que pôr roupa. Por isso que os homens têm que pôr roupa. Desculpe que o irmão não pode dormir nu. Tem gente que dorme nu. Tem irmã que dorme nua. Não pode. Você precisa levantar de noite para orar, para fazer alguma coisa. Tem que estar preparado. Amém? E na rua, quando vai, tem que se cobrir. Desculpe, irmão. Tem irmão na igreja, glória a Deus, está vestido, mas lá na rua está de qualquer jeito. Lá na rua está de short, está de camiseta regata. Não pode ter dois guarda-roupa. Na igreja as irmãs vêm bem, roupa boa, mas lá fora é um short, né? É uma saia curta, é uma blusinha transparente. Como é que fica? Tem que ter o respeito, tem que ter a humildade na presença de Deus. Porque esconde do pastor, esconde dos irmãos, mas não esconde do anjo e de Deus. Depois a vida vira uma nhaca, vira um problema sério. Meu Deus, onde é que eu errei? Aonde que eu errei? Onde que errou? Coisas erradas. Desobediente a Deus. Faz coisa que não deve. Vai no lugar impróprio. Não é isso? Bebe cerveja. Joga baralho. O profeta fala, como que você vai na ressurreição jogando, batendo aquele negócio de bozó, jogando carta, bebendo cerveja, jogando sinuca. E o anjo está lá na porta ainda te cuidando. Ele não vai lá, ficar lá dentro com você. O anjo não entra na boate. Mas a missão dele é te cuidar. Então nessa noite, irmãos, obedeça a voz do anjo. Amém? Não tenta enganar Deus. E outra, não leva Deus com brincadeira. Com Deus não se brinca. Pelas suas palavras será julgado. Pelas suas palavras serás condenado. Pelas suas palavras serás justificado. Quer dizer, se confessa, pede a Deus perdão. E pelas suas palavras serás condenado. Por quê? Fala coisa que não deve. Não vou nem entrar em detalhes. Então, amados, veja, é muita coisa. Agora não é prometido que pecadores tenham anjos. O profeta que está dizendo. Agora não é prometido que pecadores tenham anjos. Apenas são os redimidos os que têm anjos. Você sabia disso? Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Pergunta, irmão Brena, qual é a diferença entre o anjo do Senhor e o Senhor ele próprio? O anjo do Senhor é o mensageiro do Senhor, o próprio Senhor, essa pessoa. Não a pessoa do anjo. O anjo do Senhor, deixe-me mostrar, apontando para o ministro na audiência, falando de coisas terrestres. Aqui está um anjo do Senhor, falando de coisas terrestres. Aqui está o anjo do Senhor, falando de coisas terrestres. Aqui está o anjo do Senhor. Como sabemos, então, que eles são anjos do Senhor? Quando eles trazem a palavra do Senhor. Ele falando para os pastores lá. Mas quando eles procuram pervertê-la, não é do Senhor. Amém? Ministro, pastoraiada no mundo inteiro, mas pregando o evangelho pervertido, não é o anjo do Senhor no púlpito. Pode ser um anjo caído. Tá? Então aqui, para terminar, ímpios não têm anjo. Mas pastor, é fácil, irmão. Você tem seu carro, não tem? Você não cuida? Você deixa de qualquer jeito, você tranca ele? Por quê? Você comprou, gastou dinheiro. Por que Deus cuida da irmã e cuida de nós? Porque Ele morreu por você. Mas e o ímpio? O ímpio não aceitou Ele. O incrédulo não quer Deus. Então ele não é propriedade de Deus. Quando ele aceita Cristo como seu Salvador, é batizado, toma o nome de Jesus Cristo na cabeça, aceita Cristo, aí ele passa agora a ter um anjo com ele. Amém? Agora é claro, irmão, não vamos generalizar.
Que às vezes a pessoa, ela não batizou ainda, não está caminhando, mas é uma filha do Senhor. Lá na frente ela vai batizar. Amém? Lá no futuro ela vai entrar nas águas, vai se entregar. Mas Deus já conhece antecipadamente. Então, desde ela, bebezinha, que ela já tem um anjo cuidando dela. Porque você acha que o anjo está cuidando do irmão e da irmã desde quando você batizou? Não. O anjo cuida de você desde o dia que você nasceu. Porque Deus sabia que quando você tivesse 30 anos, 40 anos, 50 anos, não importa quantos anos, você ia se batizar e se converter. Então aí você tem um anjo do Senhor. Agora ímpios, pecadores, pessoa que não quer nada com Deus, não aceita Cristo, não tem. Deus vai cuidar o quê? Vai cuidar de gente do Satanás? Não vai, irmão. Tem demônios para ajudar eles. Você passa ali na avenida, tem um centro de macumba, tem uma fila de mais de 100 pessoas lá. Por quê? Porque eles querem o do outro lado. Querem uma vida liberal. E não quer uma vida que proíbe isso, que proíbe aquilo. Deus não proíbe nada, irmão. Quando você se converte, Deus faz uma limpeza interior na sua alma. Ou você é um crente verdadeiro, ou você não é nada. Ou você vai subir, ou vai descer. Amém? Agora, é claro, Deus faz a parte dele, dá a palavra, né? Tem a igreja para você ir confessar seus pecados, acertar. Agora, se você não se inclinar para Deus, vai descer para baixo. Vai para o mundo de baixo. Influência de baixo. Tanto que nós que estamos aqui na terra, temos influência de cima e influência de baixo. Deus quer cuidar de nós, mas os demônios daqui de baixo também quer cuidar de nós. Quer nos arrastar, quer nos enredar. A missão do diabo é atrapalhar a nossa vida. E a missão de Deus é cuidar das nossas vidas. Então, nessa noite, irmão, não desobedeça o seu anjo. Amém? Não desobedeça o seu anjo. Não desobedeça a palavra. Tá? Faça o certo. Se autocorrige. Olha no espelho. Você não penteou o cabelo no espelho? O espelho não vai pentear o seu cabelo. Mas o espelho mostra que você está despenteado. O espelho é a palavra. Olha, lê a Bíblia. Desculpa, irmão, o povo não lê mais Bíblia. O povo não lê mensagem. Ganha mensagem e lê uma folha, duas, encosta para lá. Tem que ler a mensagem. Tem que comer a palavra. Tem que orar. Quando você ora, irmão, o seu cérebro é refrigerado. Agora, a medicina está até descobrindo aí, irmão, e mandando todo mundo no hospital orar. Os médicos falam, ora, tá? Você está doente? Ora. Porque a oração refrigera a mente, ajuda o cérebro da pessoa. Como que? Por quê? Isso não precisa ninguém falar, que nós já sabemos isso desde antes de vir nessa terra. Nós já sabemos que orar é coisa boa. Falar com Deus é coisa maravilhosa. Amém? Então, nesta noite, não desobedeça o seu anjo. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Nós vamos ter um minuto de oração. Nós vamos orar e cada irmão e cada irmã, ore da sua maneira. Não fique calado. E não ora baixinho, não, assim, ó. Tem gente que ora assim. Ora, abra a boca. Pega a vergonha, irmão, põe de lado. Amém? Clama a Deus. Busca Ele. Amém? Deus diz, clame a mim. Responder-te-ei. Agora não clama. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Tu és grande e poderoso. Tu envia anjos para cuidar da Tua semente eleita, Pai. Para cuidar da noiva. Obrigado pelo meu anjo, Senhor. Pelo anjo do Senhor nas nossas vidas. Que nos ajuda na caminhada. Que nos tira do empecilho do caminho, que cura as enfermidades, que mostra para nós o certo do errado. Oh Deus amado, envia anjos para guardar a irmã, guardar o irmão. Envia anjos para curar o enfermo, libertar o oprimido aqui, que está sofrendo angústia, perseguição, irmão desanimado.
desanimado por nada, Senhor. Anima meu irmão, quebra esse mal, tira essa angústia, essa melancolia, esse desespero. Sai agora, em nome de Jesus Cristo. Envia o fogo do teu Espírito Santo, ó Pai, e queime esses demônios que está lutando contra minha irmã, para que ela não obedeça, para que ela não faça o certo. Senhor, ajude a minha irmã a fazer o certo, a obedecer a palavra, a crer em Ti nesta noite, Pai. Abençoa, Pai. Envia anjos para nos ajudar, para ajudar na unção, para ajudar no louvor, para ajudar os obreiros, para ajudar os músicos, para ajudar na portaria ali. O anjo do Senhor é o anjo guardião que guarda a mesa da ceia, que guarda os irmãos para não tomar ceia indignamente, sem antes pedir perdão. O anjo do Senhor, Senhor, que abençoa os irmãos nos seus ganha-pão, que abençoe os seus salários, o seu ganha-pão, a sua amassadeira, que guarda a sua casa. Quando você esquece a janela aberta, a porta aberta, o portão aberto. O anjo do Senhor, Ele guarda a nossa casa, Ele guarda o nosso carro, quando muitas vezes esquecemos ali na rua sem trancar. O anjo do Senhor guarda nossas crianças, guarda os irmãos motoqueiros, os irmãos que viajam. É o anjo do Senhor que está ali naquele carro, é o anjo do Senhor que está ali naquela moto, porque todo dia morre motoqueiro, Senhor, todo dia morre gente assassinada, todo dia morre gente, Pai Santo, mas o anjo do Senhor guarda a prole de Deus, guarda os eleitos de Deus. E nesta noite, Pai, manda teus anjos manifestar, manda teus anjos, Pai, dar, Senhor, o suporte e dar uma entrevista com cada irmão, com cada irmã, Senhor. Que eles possam ver o seu anjo, que eles possam ver o guardião das nossas almas. Porque o Senhor tem exércitos, o Senhor tem miríades, o Senhor tem milhões de anjos para cuidar nós. Nós estamos protegidos, nós estamos guardados pelo Teu sangue, nós temos a marca do sangue, e o anjo do Senhor monitora, e Ele cuida do povo de Deus. Oh, aqueles que hão de herdar a salvação. E agora, Pai, acompanha nós, Senhor, com Teu anjo. Vamos para casa, Senhor, irmãs em casa, Pai, irmãs viúvas, Senhor, muitas vezes o diácono, o pastor não dá conta de cuidar, irmãs viúvas, Pai, sozinha naquela casa. Ô Senhor, põe o Teu anjo lá, Pai, guarda a irmã viúva, o irmão viúvo, o irmão sozinho, muitas vezes debilitado, fraco, guarda, coloca o Teu anjo lá, Senhor, livra do perigo. Não deixa ninguém, Senhor eterno, fazer nenhum mal contra a elite de Deus, a noiva de Cristo. Livra as irmãs de esquecer o botijão ligado, o gás aberto. Livra, Senhor eterno, de colocar a mão na lavadeira de roupa ligada, para não tomar um choque. Guarda as irmãs, Senhor, de choque elétrico, de esquecer o ferro ligado quando passa a roupa. Guarda, livra, Pai, é tanta coisa, Senhor. Guarda nós, Senhor eterno, quando dirigimos os carros, Pai. Guarda nós de não exceder a velocidade, Pai. Oh Deus, e guarda nós com o dedo no celular, Senhor. Tira nós, Senhor, dessas redes sociais podre, suja, imunda. Livra os irmãos da pornografia. Livra as irmãs, os irmãos da sujeira pornográfica, Pai. Oh Deus, querendo ou não, algum cai nisso e fica vendo coisas, meu Deus. Põe o Teu anjo ali, Senhor. Não deixe nós entristecer o anjo do Senhor, e nem o Teu Espírito Santo. Leva-nos em paz, Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus Cristo, agradecemos para a Tua glória. Amém, e amém, e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos cantar, irmão, só o primeiro verso, o coro do que eu abri aqui, que é o 265, a ovelha perdida. Irmão Tarcísio, se quiser pausar, pode, tá?